Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, Ensinando Discípulos. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, louvando o Teu nome, buscando a direção do Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Derrama o Teu Espírito sobre mim e os meus irmãos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Ensinando discípulos. O verso áureo: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. A primeira metade de Marcos, do Evangelho de Marcos, concentra a atenção em quem Jesus é. Seus poderosos ensinamentos, seus milagres apontam para a mesma verdade: ele é o Messias. Nesse ponto crucial da narrativa, Jesus pergunta aos discípulos quem eles acreditam que ele seja. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro dá uma resposta clara a essa pergunta e Jesus começa imediatamente a explicar para onde estão indo seus passos como Messias, em direção à cruz do Calvário. Da última parte de Marcos 8 até o fim de Marcos 10, Jesus se concentrou em ensinar seus discípulos a respeito da sua jornada. Nesses capítulos, ele fará previsões sobre a cruz, que serão seguidas por instruções especiais sobre o discipulado. Essas lições poderosas continuam relevantes ainda hoje para você e para mim. Essa seção do Evangelho de Marcos é marcada pela cura de 2 cegos, uma na metade de Marcos 8 e a outra no fim de Marcos 10. Esses 2 milagres, situados no início e no fim da sessão, ilustram de maneira bastante vívida que o discipulado inclui uma percepção espiritual sobre quem é Jesus e para onde ele está indo. Assim como seus ensinamentos desafiaram os 12 discípulos há 2000 anos atrás, continuam a confrontar os discípulos de hoje, você e eu, com o profundo custo e o benefício de seguir a Jesus. Há um preço de seguir a Jesus. Vamos ser tratados como ele foi tratado, mas vamos subir para o céu, como ele subiu para o céu. Existe o sofrimento, a perseguição, mas existe também a vida eterna, a glória celestial. E é para lá que nós estamos caminhando. Aleluia! Na parte de domingo, vendo claramente. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8 e vamos ler então os versos 22 até o verso 26. Marcos capítulo 8, versos 22 a 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Queridos, aqui nós vemos o milagre de Jesus Cristo com 2 toques. O milagre aqui foi um processo em 2 etapas. Os evangelhos relatam as histórias de vários cegos curados por Jesus. Além da passagem de Marcos 8, que estamos estudando, Bartimeu também foi curado. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Vemos também Mateus falando, referindo-se a 2 cegos, em Mateus 20, versos 29 a 34. E vemos também João falando, no capítulo 9, a história de Jesus curando um cego de nascença que se lavou no tanque de Siloé. Contudo, a história da cura deste cego em Marcos capítulo 8 é peculiar, diferente das outras.
Ela é mencionada apenas em Marcos e é o único milagre de Jesus que requereu 2 ações para trazer saúde perfeita para este homem. Há o detalhe comovente de que Jesus tomou o homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Conseguimos sentir a compaixão de Jesus pela deficiência deste homem. Mas por que foi necessário o homem ser tocado 2 vezes? Esse foi o único milagre que envolveu 2 ações. Mas isso não aconteceu por falta do poder ou da fé de Jesus. É mais provável que ele tenha contado uma parábola em forma de ações, ilustrando que às vezes leva tempo para desenvolver a percepção espiritual. Isso estava acontecendo com os discípulos. Essa seção de Marcos começa e termina com a cura de um cego. Jesus estava ensinando os discípulos, especialmente sobre a sua morte que ocorreria em breve. Eles tiveram dificuldade para entender sobre a predição da morte de Jesus, embora Jesus tivesse falado sobre isso várias vezes. A restauração da visão do cego é uma metáfora do crescimento no discipulado. Meus queridos, a razão por que Jesus Cristo tocou 2 vezes e houve este processo na cura deste cego, significa que nem todas as coisas são iguais. Deus opera de modo diferente em cada caso. Jesus está tentando nos ensinar que nós deveremos esperar que muitas vezes os doentes serão curados instantaneamente, outras vezes serão curados em questão de dias, ou semanas, ou meses, mas não poderemos desanimar. Deveremos continuar orando, estendendo as mãos, ungindo os doentes para que sejam curados em nome de Jesus e não desfalecer, não desanimar, mesmo quando não estamos vendo nenhum resultado visível, mas deveremos continuar orando. Nós poderemos ungir uma pessoa mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, porque isto demonstra a confiança plena que temos em Jesus Cristo, entregando o enfermo às mãos de Jesus Cristo, para que a vontade de Jesus seja feita, mas nunca desistir, nunca desanimar. Agora leia comigo Marcos capítulo 8 e o verso 27 a 30. Aqui diz: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Interessante que Jesus se interessou em saber o que estavam falando sobre ele. O que o povo diz a meu respeito? E então o verso 28, e eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és Elias, mas outros dizem que tu és um dos profetas. A resposta era variada. Uns estavam pensando que Jesus fosse João Batista que ressuscitara, outros pensavam que Jesus fosse o profeta Elias ou qualquer um dos profetas. Porém, queridos, nesta resposta dada pelos discípulos, nenhuma realmente foi uma resposta verdadeira, porque Jesus não era João Batista, não era Elias e não era um dos profetas. Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele que encarnou, Deus tornando-se carne. E o verso 29, Jesus então perguntou diretamente aos discípulos: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está dizendo que não basta que você e eu falemos daquilo que os outros pensam sobre Jesus. Jesus não se satisfaz quando nós estamos falando o que os outros pensam dele. Jesus quer saber o que você pensa dele, o que eu penso dele. Jesus quer uma resposta pessoal. Nós temos que nos envolver nesta resposta, porque nós vamos falar quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar? Quem é Jesus para você? É um dos profetas? Não. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Jesus é o meu Salvador, é o meu Messias. Quando Jesus perguntou aos discípulos esta pergunta direta: E vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos calaram. Houve um silêncio, porque eles não sabiam o que responder.
E então o verso 29 acrescenta dizendo: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Queridos, eu gosto desta experiência relatada por Marcos, aqui em Marcos capítulo 8, e o verso 27 a 29, mas eu gosto também desta mesma experiência relatada por Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, nós encontramos Jesus Cristo fazendo a mesma pergunta. Leia comigo Mateus 16, versos 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta direta. Não dava chance para eles se esconderem. Eles precisavam se expor. Eles teriam que expressar o pensamento deles sobre quem era Jesus. E o verso 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então o verso 17, Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Esta revelação veio diretamente de Deus para Pedro. Ao ele falar: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias. Queridos, somente o Espírito Santo pode revelar para você quem é Jesus. E somente o Espírito Santo pode incutir na sua mente o pensamento, a crença de que Jesus Cristo é o Messias. É o verdadeiro Cristo. É a semente da mulher de Gênesis 3,15, que viria ao mundo e esmagaria a cabeça da serpente. Quem é Jesus para você? Jesus é Deus, e é Deus eternamente. Na eternidade do passado, na eternidade do futuro, Jesus é Deus. Mas Jesus também é homem. Na eternidade do passado, ele não era homem. Mas desde que ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele assumiu a natureza humana e ele é Deus 100% e é homem 100% por toda a eternidade. Por que Jesus disse aos seus discípulos para não contarem a ninguém que ele era o Messias? Isso parece ser contrário à sua vontade de estabelecer o reino de Deus. Contudo, queridos, nos dias de Jesus, a ideia de Messias muitas vezes tinha conotações políticas, porque o Messias, segundo o povo judeu acreditava, ele viria para estabelecer um reino e para ser rei. Divulgar a ideia de que Jesus era o Messias antes da hora iria com certeza complicar mais o ministério de Jesus e dificultar a sua vida, porque segundo a crença judaica, o Messias viria para derrubar o domínio romano e estabelecer o reino de Deus. Por isso, ainda não era a hora. Nem todas as verdades podem ser ditas ao mesmo tempo. O próprio Jesus disse: muita coisa tenho para vos dizer, mas não podeis suportar agora. O Espírito Santo que Jesus enviou quando ele subiu ao céu, quando ele foi entronizado no santuário celestial, no dia do Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo, o Deus presente na terra, o Espírito Santo. Meus queridos, aí sim o Espírito Santo está nos guiando em toda a verdade, revelando progressivamente as verdades que Jesus, quando esteve na terra, não pôde revelar. Muitas vezes nós queremos falar toda a verdade para uma pessoa, mas existe um tempo certo. Temos que apresentar a verdade progressiva e gradualmente. O Espírito Santo vai preparando a mente das pessoas para receberem a verdade. Nem todas as doutrinas podem ser apresentadas de uma só vez. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem é Jesus para você? Jesus Cristo é o seu Salvador? Você o ama? Você já declarou seu amor a Jesus Cristo? Seus votos de fidelidade? Você alimenta e nutre uma verdadeira amizade com Jesus Cristo? Você é dependente dele? É Jesus Cristo o melhor e o maior na sua vida? Jesus Cristo quer se assentar no trono do seu coração.
Jesus Salvador e Jesus Senhor da nossa vida. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o custo do discipulado. Existe um preço. Jesus Cristo pagou um alto preço. Ele nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. E quando você aceita Jesus como Salvador, e você se dispõe a seguir a Jesus por onde quer que for, você também tem um preço, o preço do discipulado. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 e vamos ver os versos 31 a 38. Aqui lemos: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus agora está descortinando diante dos discípulos os próximos acontecimentos. Os acontecimentos que precederiam a cruz do Calvário. Jesus começou a falar mais abertamente com os discípulos, dizendo que ele, o Filho do Homem, padeceria e seria rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pela igreja judaica. Ele seria rejeitado pela sua própria igreja. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1. Meu querido irmão, Jesus abriu diante dos discípulos os últimos eventos que precederiam a sua morte na cruz. E aqui diz, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus estava prevendo a sua morte, estava prevendo a sua ressurreição. Queridos, importante é entender que quando Jesus Cristo assumiu os nossos pecados, existem pessoas que pensam que Jesus assumiu os nossos pecados quando ele nasceu da Virgem Maria, quando ele viveu aqui durante seus 33 anos. Não, queridos. Jesus assumiu os nossos pecados no momento em que ele foi pregado na cruz. Foi ali que ele incorporou os nossos pecados. Foi ali na cruz do Calvário que ele se fez pecado. E então ele se sentiu separado do Pai. A separação de Jesus e o Pai aconteceu literalmente na cruz do Calvário, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele se sentiu separado do Pai? Porque ele se tornou pecado. E Deus odeia o pecado, ama o pecador. Mas Jesus se tornou pecado por causa dos nossos pecados e sentiu-se separado do Pai. Portanto, ali na cruz do Calvário, Jesus não estava enxergando o futuro, não estava enxergando a sua própria ressurreição. Aquilo que Jesus falou durante o seu ministério, que ele padeceria, morreria, mas que ressuscitaria, esta visão do futuro ele não tinha mais ali na cruz do Calvário. Por isso, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu ali na cruz a angústia da morte, da segunda morte. Ele sofreu a angústia da separação eterna do Pai. Mas ele terminou a sua vida dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meu querido irmão, Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele disse o que está aqui em Marcos capítulo 8, verso 31, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Mas na cruz do Calvário, ele não tinha esta compreensão, esta visão do futuro, porque ele foi separado do Pai, porque ele se fez pecado. E o verso 32, e dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Queridos, isso também é relatado aqui em Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, Pedro tomou Jesus Cristo à parte e começou a repreendê-lo. Leia comigo, Mateus capítulo 16 e o verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro se deixou usar por Satanás. Satanás estava falando pela boca de Pedro, impedindo Jesus de seguir no seu caminho para a cruz. Tem compaixão de ti.
Queridos, Jesus não tinha compaixão de si mesmo. Se ele tivesse compaixão de si mesmo, ele não teria deixado o céu como comandante das hostes celestiais. Foi pensando em você e em mim. Foi pensando em salvar o pecador que ele desceu à terra, tornou-se um de nós. Queridos, Jesus Cristo não tinha compaixão de si mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava tentando impedir Jesus seguir no caminho para a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse até a cruz. Satanás queria mesmo que Jesus desistisse de morrer na cruz. Mas Jesus nasceu para morrer. E aqui no verso 23, Jesus, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Pedro que foi usado por Deus recebeu a revelação do Espírito Santo nos versos anteriores, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que foi elogiado por Jesus Cristo quando disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, mas meu Pai que está nos céus. Esse mesmo Pedro se vangloriou e tentou repreender a Jesus Cristo e deixou-se usar por Satanás. Queridos, nós que estamos em pé deveremos cuidar para não cair. Não existe uma condição segura para você e para mim, nunca, se nós estivermos afastados de Jesus. A qualquer momento, em qualquer instante em que você se vangloriar, em que você se achar o melhor ou maior do que todos, em qualquer momento você poderá ser usado por Satanás. Nossa segurança está em nossa confiança plena e constante em Jesus Cristo. Constantemente desconfiando de nós mesmos, para podermos constantemente confiarmos unicamente em Jesus Cristo. Jesus quer que você e eu aprendamos a lição da autodesconfiança. Isso significa plena confiança em Jesus e em Jesus somente. Aqui em Marcos capítulo 8, verso 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está dizendo que você deve carregar a cruz dele. A cruz de Jesus, ele próprio carregou. Mas, queridos, por que Jesus carregou a cruz? Ele carregou a cruz não somente quando ele subiu ao Monte do Calvário para ser ali pregado na cruz. Ele carregou a cruz durante toda a sua vida, crucificando o eu. Diariamente Jesus crucificava o eu, dizendo não para si mesmo e dizendo sim para a vontade do Pai. Lembram-se vocês quando Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice? E o Pai disse: não, filho, eu não posso passar de você o cálice, porque você nasceu para poder morrer pela humanidade pecadora. Queridos, Jesus teve que crucificar o eu, suas vontades próprias, para que a vontade do Pai, os planos do Pai se cumprissem nele. Assim também Jesus está dizendo que você tem que carregar uma cruz. A cruz sua não pode ser carregada por ninguém. Por quê? Cada um tem uma cruz. Os discípulos têm uma cruz para crucificar o eu. Diariamente, eu e você precisamos crucificar o nosso eu, nossas vontades não santificadas, nossos planos, nossos projetos que não incluem Deus, precisam ser crucificados para que impere, para que seja soberana a vontade de Deus na minha e na sua vida. Jesus Cristo precisa se assentar no trono do nosso coração. Eu gosto de dizer que em cada coração existe um trono e existe uma cruz. O trono é para que Jesus se assente nele como Senhor da nossa vida. E a cruz, que existe em cada coração, para que você e eu crucifiquemos o nosso eu, nossas vontades não santificadas, para que Jesus seja tudo em todos. Queridos, Jesus Cristo quer que você tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, aprenda a dizer não para si mesmo. É muito fácil dizer não para os outros. É muito fácil dizer não para as crianças. Mas
Difícil é você falar não para si mesmo. Mas é isso que Jesus está pedindo. Aprenda a dizer não para si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que seja a vontade de Jesus Cristo realizada na sua vida e na minha. E que Jesus seja não só Salvador nosso, mas Senhor da nossa vida. É Ele quem dá as ordens. E nós somos servos. Servos que obedecem às ordens do amado Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o monte e a multidão. O monte da transfiguração e o vale onde estava a multidão. Meu querido irmão, Jesus Cristo tinha uma vida dividida entre o monte da oração, o monte da comunhão e o convívio com a multidão. A vida de Jesus sempre foi equilibrada entre a comunhão e a pregação da palavra de Deus. Não é vontade de Deus que vivamos sempre no monte da comunhão, esquecendo as multidões. Não é da vontade de Deus que os seus filhos se recolham num mosteiro e que fiquem dentro de um mosteiro, dentro de 4 paredes, buscando a santidade dia e noite, somente comunhão, somente a santidade. Queridos, nós temos que viver no meio das pessoas. Nós temos que sair para estar junto da multidão. A vida de Jesus tinha esse equilíbrio entre o monte da comunhão e o convívio com as multidões. Assim também, Jesus convidou os discípulos para subirem com ele, Pedro, Tiago e João, lá no monte da transfiguração. E que momentos preciosos foram aqueles no monte da transfiguração, quando Jesus transfigurou-se e apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João amaram aquela cena, ver aquela glória e queriam ficar ali para sempre. E até mesmo Pedro sugeriu construir 3 cabanas para ficarem ali mais tempo. Mas, em breve, aquelas cenas sumiram. E Jesus disse, vamos descer do monte para junto da multidão que está lá embaixo. Jesus Cristo quer que a sua vida seja dividida entre uma comunhão plena na hora da quietude, aos pés de Jesus Cristo, estudando a Bíblia, orando, confessando os pecados, louvando a Jesus Cristo, entesourando Jesus no coração, sendo batizado pelo Espírito Santo. Mas Jesus quer também que você saia para estar junto das pessoas, partilhando a palavra de Deus, dando para os outros aquilo que você recebeu de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler então Marcos capítulo 9 e os versos 1 em diante. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Esta profecia se cumpriu, porque Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus sendo estabelecido através da transfiguração de Jesus. A divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. Jesus Cristo apareceu no monte da transfiguração com a glória que ele tinha com o Pai, antes de se tornar homem. A divindade irradiou através da humanidade. Queridos, Pedro, Tiago e João viram sim a glória de Jesus Cristo. Por isso se cumpriu esta profecia. Verão chegado o reino de Deus com poder. E o verso 2, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. A divindade irradiou através da humanidade. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Elias apareceu representando aqueles que serão arrebatados para o céu sem ver a morte. Elias está no céu representando aqueles que serão levados para o céu sem conhecer a morte. E Moisés está no céu representando aqueles que morrerão, mas que serão ressuscitados, glorificados e arrebatados para o céu. Por isso, Moisés e Elias apareceram ali conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. E qual era o tema, qual era o assunto da conversa de Elias, Moisés e Jesus?
os últimos acontecimentos que precederiam a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eles vieram para dar ânimo para Jesus Cristo. Eram dois seres humanos que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, que era uma promessa no Antigo Testamento. O sangue de Jesus Cristo no Antigo Testamento era uma promessa. O reino da graça era uma promessa. E agora, Moisés e Elias, que estavam no céu, que desceram do céu para conversar com Jesus Cristo, eles dependiam de que Jesus Cristo não desistisse de morrer pelos pecadores. Se Jesus desistisse de morrer na cruz, Moisés e Elias teriam que voltar do céu. Eles estavam no céu, mas eles não poderiam permanecer lá se Jesus falhasse, se Jesus desistisse, porque o reino da graça ainda era uma promessa. Só se tornou uma realidade o reino da graça quando Jesus morreu na cruz. Então o reino da graça foi implantado para sempre. Por isso, Moisés e Elias aconselharam, conversaram, confortaram Jesus Cristo nesta caminhada dura, difícil para o Calvário, para a cruz. E então diz aqui o verso 5, capítulo 9, verso 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Pai falou. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E o Pai falou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, mais uma vez, a voz do Pai foi ouvida. Nunca ninguém jamais viu o Deus Pai. João capítulo 1, verso 18. O Pai nunca foi visto por ninguém. Mas a voz do Pai foi ouvida no batismo de Jesus junto do Jordão. E a voz do Pai foi ouvida no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João ouviram a voz do Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos. Eles não estavam entendendo que Jesus teria que morrer e então ressuscitaria. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo, Jesus disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito, do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Elias já veio. Elias é uma representação de João Batista. João Batista veio no poder e na voz de Elias, preparando o caminho para o Messias. E fizeram-lhe tudo o que quiseram. Mataram João Batista, como dele está escrito. Queridos, João Batista era a voz de Elias, preparando a voz que clama no deserto, preparando o caminho para Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu do Monte da Transfiguração para estar junto da multidão. Quando ele chegou junto da multidão, ele viu um alvoroço, porque ali estava um menino endemoniado, ali estava um pai aflito, pedindo que os discípulos expulsassem o demônio do seu filho, e os discípulos não podiam expulsar o demônio, não conseguiram. E por que não conseguiram? Porque eles estavam divididos. Lembrem-se vocês que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior, quem seria o melhor, que posição superior cada um poderia ocupar no reino de Jesus. Queridos, se nós temos este desejo de supremacia, se nós temos esse desejo de superioridade, se nós nos consideramos melhores do que os outros, o Espírito Santo não atua em nós. Por isso os discípulos estavam fracos, divididos entre si, e o espírito maligno, Satanás, ele se apossou desta criança e os discípulos de Jesus não puderam expulsar, porque eles não estavam unidos em oração, não tinham confessado o pecado. O desejo da supremacia é um pecado,
é egoísmo. Foi por isso que Lúcifer foi expulso do céu, pelo desejo de supremacia. Ele queria ser mais do que anjo, ele queria se assentar como Deus, no trono de Deus. Esse desejo de supremacia derrubou Lúcifer do céu. E esse mesmo desejo de supremacia estava dividindo os discípulos, tornando-os fracos, frágeis, e eles não puderam expulsar o demônio. Nós precisamos nos unir, confessando humildemente os nossos pecados e ocupando a posição que Jesus quer nos dar, como servos, não como senhores. Não é quem será o maior, é quem será servo. Servo é aquele que serve. Jesus disse: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus nos dá um exemplo de serviço humilde. E nós temos que imitar Jesus Cristo. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido. Jesus quer colocar na sua mente este mesmo espírito de humildade, de serviço, para que o Espírito Santo se aposse de você e de mim e nos faça instrumentos de salvação nas mãos de Deus, salvando as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Quando Jesus se aproximou daquele pai, e aquele pai veio até Jesus Cristo, dizendo: cura o meu filho. Jesus Cristo disse: eu posso curar, se tu creres. Se tu creres. Eu creio, ele disse, ajude-me na minha falta de fé. Queridos, este pai confessou que a sua fé era pequena. Eu creio, disse ele, mas ajude a minha falta de fé. Este clamor nós devemos fazer também. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu peço, ajude-me, Jesus Cristo, na minha falta de fé. Todos nós precisamos aumentar a fé. Todos nós temos que fortalecer a nossa fé. O clamor deste pai aflito foi atendido por Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, quem é o maior? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos ler os versos 30 a 41. Aqui lemos: e tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos seguia, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discussão. Em algum momento da jornada de Jesus e os discípulos, haviam os 12 discípulos ficado para trás. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada. Um sinal claro do desconforto que tiveram com aquela pergunta.
quase como crianças surpreendidas fazendo algo errado, a conversa deles foi sobre quem era o maior. Mesmo que a maioria das pessoas não admitam, a questão de quem é o maior é algo que todos pensam. Mas no reino de Deus essa ideia é virada de cabeça para baixo. Jesus respondeu ao problema em 2 etapas. Primeiro, declarou que para ser alguém o primeiro, o maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou uma criança e a colocou no meio do grupo. Jesus a tomou nos braços. Cristo ensinou que se recebermos a criança, também receberemos a Jesus. E se o recebermos, receberemos o Pai. A briga, a discussão, a contenda entre os discípulos era sobre quem é o maior. A luta pela supremacia. A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que dera origem à grande controvérsia lá no céu e trouxe Cristo do céu para morrer por nós. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o caráter de Deus. Buscava para si mesmo o mais alto lugar e toda criatura que é movida por seu espírito, o espírito de Satanás, fará o mesmo. O reino de Satanás é um reino de força. Todo indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho do seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Mas, quando os homens se exaltam a si mesmos, sentindo que são uma necessidade para o sucesso do grande plano de Deus, o Senhor faz com que sejam postos de lado. A simplicidade, o esquecimento de si mesmo e o confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados pelo céu. Vou repetir. A simplicidade, o esquecimento de si mesmo e o confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados pelo céu. São esses os característicos da verdadeira grandeza. Jesus tornou a explicar para os discípulos que o seu reino não se caracteriza por terrena dignidade e ostentação. Ao pé de Jesus, esquecem-se todas estas distinções. O rico e o pobre, o instruído e o ignorante se encontram sem nenhuma ideia de classe ou mundana preeminência. Todos se aproximam como almas compradas pelo sangue de Jesus, igualmente dependentes daquele que as redimiu para Deus. A alma sincera e contrita é preciosa diante de Deus. Ele coloca o seu sinete sobre os homens, sobre as mulheres, não por sua posição, não por sua fortuna, não por sua grandeza intelectual, mas pela sua unidade com Jesus. As palavras do Salvador despertaram nos discípulos um sentimento de desconfiança de si mesmos. E queridos, é isso que Jesus quer nos ensinar. Desconfiança de nós mesmos. Não é possível confiar em nós mesmos e ao mesmo tempo confiar em Jesus. Precisamos desconfiar do nosso eu egoísta. O fato de uma pessoa não se conformar em tudo com as nossas ideias, com as nossas doutrinas, não nos justifica proibir esta pessoa de trabalhar para Deus. Os discípulos tentaram proibir uma pessoa que estava pregando, expulsando demônios em nome de Jesus. Mas Jesus disse, não proíbam esta pessoa de pregar, porque aquele que está pregando em meu nome, expulsando demônios em meu nome, não falará contra mim, porque quem não é contra nós, é por nós, disse Jesus Cristo. Portanto, não cabe a mim ou a você proibir as pessoas de pregarem. Eu sinto na minha carne a proibição, porque me proibiram de pregar, mas Deus me deu uma igreja no YouTube, com mais de 300 mil seguidores. A Deus toda a glória, a Ele toda a glória, porque a verdade precisa ser pregada. Em nome de Jesus Cristo, nós todos estamos preparando um povo para a volta de Jesus. Embora as pessoas não concordem conosco em todos os pontos, isto não significa
que poderemos proibi-la de pregar. Jesus disse: o fato de uma pessoa não se conformar em tudo com nossas próprias ideias, opiniões, não nos justifica proibir-lhe o trabalhar para Deus. Desejado de todas as nações, página 329. A grandeza aos olhos de Deus é a simplicidade, é a humildade, é o apegar-se a Jesus Cristo, é o desconfiar de nós mesmos e o confiar inteiramente em Jesus. Que seja essa a sua grandeza, o de servir, o de ser humilde instrumento de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o homem saudável no inferno. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 9 e vamos ler os versos 42 em diante. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Jesus está falando aqui de escandalizar os filhos e filhas de Deus. Os pequeninos são as pessoas que amam a Jesus e que não devem ser escandalizadas. Verso 43, e se a tua mão te escandalizar, corta-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Queridos, Jesus está usando aqui uma hipérbole. Jesus não está falando para você cortar a sua mão, mas Jesus está usando aqui uma hipérbole, um exagero, uma ilustração exagerada para mostrar que é importante você romper com o pecado. É importante você romper com defeitos pecaminosos, com hábitos pecaminosos, porque o céu é mais importante. Faça qualquer coisa para romper com o pecado, para quebrar o domínio de Satanás sobre você. E a única segurança é íntima comunhão com Jesus Cristo. É íntima dependência de Jesus Cristo. E o verso 45, Jesus diz: se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está claramente dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos virão, mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Nosso Salvador Jesus é exposto ao vitupério quando pretendemos servir a Jesus Cristo, mas estamos representando mal o caráter de Jesus Cristo. Multidões são enganadas, induzidas a falsos caminhos por pessoas que usam somente o nome de Jesus, mas negam o caráter de Jesus. Qualquer hábito, qualquer prática pecaminosos capaz de trazer desonra para Cristo convém ser posto de lado. Seja qual for o sacrifício, aquilo que desonra a Deus não pode ser benéfico à alma. A bênção do céu não pode seguir qualquer homem no violar os eternos princípios do direito. E um pecado alimentado é suficiente para operar a degradação do caráter e desencaminhar os outros. Se o pé ou a mão seriam cortados, ou mesmo um olho seria arrancado para salvar o corpo da morte, da perdição, quanto mais zelosos deveríamos ser em lançar fora o pecado, romper com ele, porque ele traz morte para a nossa vida espiritual. Quando vemos a Jesus, um homem de dores, familiarizado com os trabalhos, esforçando-se por salvar os perdidos, sendo rejeitado, sendo escarnecido, sendo expulso da cidade, até que se cumprisse a sua missão, quando contemplamos Jesus Cristo no Getsemane, suando grandes gotas de sangue, quando contemplamos Jesus na cruz, morrendo em agonia, quando vemos isto, não mais o próprio eu clama por atenções. O nosso eu desaparece quando insistimos em contemplar Jesus Cristo na sua agonia, no Getsemane e na cruz do Calvário. Olhando para Jesus, nos envergonhamos da nossa frieza,
da nossa letargia, do nosso espírito egoísta interesseiro? Estaremos nós dispostos a ser qualquer coisa e a não ser nada, contanto que façamos um serviço de amor para o nosso Mestre Jesus? Regozijar-nos-emos em levar a cruz após Cristo, suportar a prova, suportar a vergonha e a perseguição por amor a Jesus. Nenhuma alma que creia em Jesus, embora seja fraca a sua fé, e seus passos, embora sejam vacilantes como os de uma criancinha, nenhuma destas almas deve ser desconsiderada. Por tudo que nos confere vantagem sobre os outros. Se Deus nos deu educação, refinamento, seja nobreza de caráter, educação cristã ou experiência religiosa, todas as vantagens que nós temos, nada disso nos faz melhores do que os outros. Achamo-nos em dívida para com os menos favorecidos, e o quanto estiver ao nosso alcance, cumpre-nos ajudá-los, salvá-los. Se um desses pequeninos, filhos e filhas de Deus, pelos quais Jesus morreu, se um desses pequeninos for vencido e cometer uma falta contra nós, é nosso trabalho, então, buscá-lo, restaurá-lo. Não esperem que ele venha até você. Não espere que ele dê o primeiro passo para a reconciliação. Você e eu deveremos buscar aquele que se afastou de Deus, a ovelha perdida. Em espírito de mansidão, nós deveremos ir àqueles que estão em falta, repreendendo-o entre ti e ele só, não expondo-o, não fazendo-o passar vergonha, contando sua falta para os outros. Não desonremos a Cristo, tornando público o pecado oculto do nosso irmão. Muitas vezes a verdade precisa ser dita francamente ao que está em erro, ao que está pecando, mas não nos compete julgar nem condenar. Quando você falar com teu irmão e não resolver o problema, leva ainda contigo mais um ou mais duas pessoas. Talvez a sua influência unida com mais 2 ou 3 pessoas prevaleça e você consiga ganhar este irmão de volta para Jesus. Se ele não os atender, então e só então o assunto deve ser levado perante o inteiro corpo dos crentes. Que os membros da igreja, como representantes de Cristo, se unam em oração e amoráveis súplicas para que o ofensor seja restaurado, não seja desprezado ou negligenciado por seus antigos irmãos, mas tratado com ternura e compaixão, como uma das ovelhas perdidas a quem Cristo ainda está buscando trazer para o aprisco. Queridos, Jesus não ensina a existência de um inferno que arderá eternamente. Os efeitos do fogo serão eternos. Não é o fogo que vai continuar ardendo eternamente, mas os efeitos serão eternos, porque aqueles que forem mortos no lago de fogo e enxofre não mais ressuscitarão, não mais reviverão. Não é vida eterna em sofrimento. O que a Bíblia ensina é a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. São 2 resultados: a vida eterna em Cristo Jesus e a morte eterna para quem segue a Satanás. Mas eles vão se tornar cinzas. Este fogo vai queimar até tudo se tornar cinzas, porque é exatamente isso que a Bíblia ensina. A Bíblia explica a Bíblia. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4 e o verso 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. A raiz do pecado é Satanás, os ramos são os ímpios, são os pecadores perdidos. Mas o fogo consumirá a raiz e os ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E o verso 3 explica: pisareis os ímpios
porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Satanás e os demônios e todos os ímpios vão ser queimados e se tornarão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. Queridos, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. É isso que Isaías, capítulo 65, verso 17 explica. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 65 e o verso 17. Leia comigo. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Não vai existir um lago de fogo eternamente queimando. Como poderia haver felicidade na nova terra se existisse um lago de fogo e enxofre onde temos amigos sendo queimados eternamente? Não, queridos. Não é o lago de fogo que fica queimando eternamente. Os efeitos são eternos, porque eles se tornarão cinzas e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mesmo Satanás será queimado e vai se tornar cinzas. Isso você pode ler em Ezequiel capítulo 28, lendo aqui em Ezequiel capítulo 28 e o verso 18 e 19, aqui diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Portanto, tanto os ímpios, os demônios e o próprio Satanás, eles vão se tornar cinzas. Não haverá lembrança das coisas passadas. A nova terra terá como capital a Nova Jerusalém. Nós vamos viver na nova terra. Não vai existir um lago de fogo eternamente queimando. Não é vida eterna em sofrimento, é morte eterna, o salário do pecado. Mas para os filhos de Deus haverá vida eterna, felicidade eterna ao lado de Jesus Cristo. Este é o sonho de Deus para você, meu irmão. É com essa promessa, é com essa esperança que Jesus Cristo quer animar você, quer fortalecer a sua fé, quer derramar sobre você o Espírito Santo, para que você não desista deste sonho, deste novo céu, desta nova terra. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos porque Tu és o bem, Tu és a vida, e o bem é eterno, porque o bem é Jesus Cristo, e o bem será eterno, porque nós vamos viver vida eterna em felicidade com Jesus Cristo na nova terra, no novo céu. Derrama sobre nós a Tua bênção, Pai querido. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e faze-nos instrumentos na salvação das almas. Pai querido, que o Espírito Santo nos use no preparo de um povo para a segunda vinda de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.